Uma consultoria externa foi contratada pelo Grêmio para olhar as contas. E aí, será que tem que fazer recuperação judicial? Eu tive acesso ao que disse essa consultoria aos dirigentes. Também tive acesso a um resumo do que vai ser o futuro do Grêmio nos próximos 2 anos, além de dados importantes sobre a arena e as finanças do clube. É sobre isso que eu quero falar contigo no vídeo, agora, aqui no canal. Tá? Eu fui recebido na arena pelos dirigentes do Grêmio por uma prestação de contas do que foi esses primeiros 6 meses de 2026 e um desenho do que vai ser os próximos 6 meses e a próxima temporada. E o Grêmio esmiuçou detalhes das finanças e o contexto em que o clube começou o ano de 2026. Eu quero falar primeiro sobre alguns números, como, por exemplo, aquela debandada, aquela saída de 21 jogadores do elenco entre rescisões, empréstimos e negociações, de acordo com o Grêmio, rendeu uma economia entre 40 e 45 milhões de reais para os cofres do clube. Essa conta aqui ela não foi detalhada, tá? Mas aqui é um raciocínio óbvio, né? A gente está falando de salários que, se foi feito um acordo para não pagar integralmente e algum valor que o Grêmio recebeu pelas essas transferências. 40 a 45 milhões de reais de economia, tá bem? O Grêmio também informa alguns dados importantes sobre a Arena, tá? 37 camarotes da Arena foram vendidos até agora, desde que o Grêmio assumiu a gestão do estádio. E esses 37 camarotes vão render 9 milhões de reais por ano para os cofres da Arena. A Arena, aliás, que agora tem uma nova propriedade comercial, que é aquele anel inteiro de LED para exposição de marcas, né? A projeção aí é 3 milhões de reais por ano com uma nova receita, tá bem? O Grêmio também informa que fez um investimento de cerca de 40 milhões de reais para ter acesso ao Wi-Fi 7 na Arena, ainda em 2026. Tá? De acordo com os dirigentes do Grêmio, isso vai fazer com que até 30 mil pessoas possam assistir simultaneamente uma transmissão em streaming dentro do estádio. Ou seja, se o jogo estiver passando só em streaming, as pessoas no estádio vão poder acompanhar com o menor delay possível, todas elas simultaneamente. De acordo com o Grêmio, não existe nenhum estádio no Brasil com essa tecnologia hoje. Tá? E essa operação começa a entrar em vigor ainda em 2026. Tá bom? Outras informações aqui sobre o patrocínio, né? O Grêmio, patrocínio master é um assunto que sempre volta no noticiário do Grêmio, porque o Grêmio está indo para o 8º mês sem um patrocinador principal, desde que a Alfa saiu. Os 6 meses, 7 meses agora é de 2026 e o último mês de 2025. O Grêmio não consegue dar um prazo para fechar um contrato de patrocínio principal. E os dirigentes voltam a repetir aquilo que a gente já dividiu aqui em outros vídeos. Eu fiz um vídeo só sobre isso, inclusive, de que o mercado de patrocínio principal no Brasil está em recessão. O Grêmio não é o único time da primeira divisão que não tem patrocinador principal. E só existem 2 times no Campeonato Brasileiro que não tem patrocínio principal vinculado ao setor de bet: Bragantino e Mirassol. O Grêmio entende que o setor de bet ele é um setor de muito risco. E vale a gente comentar aqui e lembrar que nos últimos anos o Grêmio teve 3 bets diferentes, né? Mr. Jack, Esportes da Sorte e mais recentemente a Alfa. E eu também já dividi em outro vídeo aqui, em vários vídeos, aliás, que o Grêmio recebeu propostas que considera insuficientes, tá? Perdão. Propostas de 20, 25 milhões por ano e, além de serem valores baixos, contratos de 3, 4 anos. E aí o Grêmio resolveu não fazer. O que o Grêmio diz sobre o patrocínio? O patrocínio principal é importante, o Grêmio segue tentando, mas o Grêmio entende que o patrocínio principal não tem feito tanta falta porque o clube, entre renovações e novos contratos, chegou à marca de 150 milhões de reais em patrocínios. Tá? Essa informação. Eu estou olhando aqui para baixo, porque aqui na tela do meu computador estão os dados. Mais de 1h30 de reunião, então tem muito dado, eu preciso olhar aqui para não me perder. Aliás, eu vou fazer um vídeo só sobre futebol e finanças e a situação do futebol do Grêmio. Então, se tu não é inscrito, te inscreve aí, ativa as notificações e a gente depois fala sobre futebol. Aqui é só sobre finanças e arena, beleza? Então, o Grêmio está dizendo que tem 150 milhões em contratos aqui de patrocínio. Tá? 6 novos contratos foram assinados nos últimos meses e um detalhe importante. Todo contrato assinado pelo Grêmio nos últimos meses prevê grana e outras contrapartidas. Vou dar um exemplo. Uma marca de tinta paga e também tem que disponibilizar o produto, a tinta, para pintar a arquibancada norte e o CT.
Vamos lá, uma marca de acessórios, fone, caixinha de som, paga e também disponibiliza produtos. Esses produtos vão ser explorados na zona mista, na sala de imprensa, tanto na arena quanto no CT. Aliás, eu fiz um vídeo só sobre a reforma do CT, tá aqui no canal, e toda a reforma do CT foi feita em cima desses detalhes contratuais com os patrocinadores, tá? Dá uma olhada lá também. Bom, aí a gente chega num ponto importante que é a consultoria que o Grêmio contratou. A consultoria que o Grêmio contratou é da Ernst Young. Depois bota no Google aí para saber quem é, tá? Só para a gente não esticar muito o vídeo aqui. A Ernst Young se debruçou em cima dos dados financeiros do Grêmio dos últimos meses, dos últimos anos. E é um assunto importante porque nos últimos meses no futebol brasileiro, pelo menos duas consultorias se tornaram um grande assunto. A consultoria que apontou ao Vasco a necessidade de uma recuperação judicial e a consultoria do Inter, que também apontou a necessidade de uma recuperação judicial. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Que fala que a situação financeira do Inter é insustentável. Então, quando os dirigentes me falaram que o Grêmio contratou uma consultoria, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar: a consultoria, ela recomendou recuperação judicial do Grêmio? Por quê? Porque muita gente imaginou que com o crescimento da dívida do Grêmio, isso poderia estar no horizonte do clube. Tá? Aliás, os dirigentes do Grêmio disseram que no final de 25 o cenário era muito difícil dentro do clube. Relato da atual diretoria do Grêmio, tá? O Grêmio tinha atrasos de toda a ordem com jogadores, com pagamento de impostos, com fornecedores, atraso com todo mundo. E havia até um clima de desesperança dentro do clube. Relato da atual diretoria. Então, com todo esse relato que foi feito e com o histórico recente de consultorias, a pergunta era óbvia. Foi ou não foi recomendada a recuperação judicial? De acordo com o Grêmio, a consultoria da Ernst Young disse que não é preciso recuperação judicial no Grêmio. Vamos colocar no português claro? De acordo com os especialistas, o Grêmio ainda tem saída financeira. O Grêmio tem como sair desse endividamento gigantesco, desse problema financeiro que o Grêmio enfrenta, de não ter dinheiro para contratar, de atrasar salários, de tomar transfer budget, de não ter patrocínio. De acordo com a consultoria, tem como sair. É esse o relato feito pelos dirigentes, tá? E aí, a gente precisa lembrar que o elenco do Grêmio hoje, o elenco principal, tem entre 35% e 40% de jovens vindo da base. Tá? Isso é uma sinopse do vídeo que eu vou fazer sobre o futebol do Grêmio. Isso não é à toa. Não é à toa o Vieri ter virado titular, o Mac ter ganhado minutos, o Thiaguinho ter aparecido no time principal, o Luiz Eduardo ser falado nos bastidores como substituto do Vieri. É um plano de ação já do Grêmio para sair do buraco, tá? Mas isso fica pro vídeo do futebol. Voltando sobre a consultoria, tá? A consultoria não recomendou recuperação judicial e aí falou o óbvio nesse plano de ação: diminuir despesas e aumentar receitas. Tá? O Grêmio tem sim a possibilidade de usar uma linha de crédito oferecida pela tiqueteira. O Grêmio não fez uso dessa linha de crédito e estuda a possibilidade de fazer o uso dessa linha de crédito. Tá? No momento, não está nos planos. O Grêmio não vai fazer uso dessa linha de crédito. Tá? O Grêmio entende que tem como explorar comercialmente a arena, tem como melhorar contratos e tem como vender jogadores para superar esse ano de 2026. Um ano que inicialmente era definido como de travessia, continua sendo definido assim, mas agora não é só mais 2026, também tem 2027. E aqui a gente já entra, antes de entrar nesse resumo da situação do Grêmio, é importante eu dizer o seguinte: além da consultoria, o Grêmio ele começou o processo para a criação de um outro departamento dentro do clube, de um setor de compliance. Tá? Quem tem empresa ou quem trabalha em empresa grande sabe do que eu estou falando. O setor de compliance é mais ou menos um órgão regulador dos gastos, de como se gasta. Né? Então o Grêmio está criando isso, de acordo com os dirigentes. Bom, e aí a gente chega num resumo do que é o Grêmio hoje. O resumo das finanças do Grêmio é o seguinte: o ano de 2026, muito ruim. Muito ruim. O Grêmio não tem fluxo de caixa. O Grêmio não tem dinheiro na gaveta para pagar as contas. Esse é o cenário de 2026. Na projeção dos dirigentes do Grêmio, o ano de 2027 vai ser ruim. O Grêmio vai ter um pouco mais de dinheiro, mas vai continuar com dificuldades de fluxo de caixa. Vai continuar com dificuldades para pagar as contas.
E na projeção dos dirigentes do Grêmio, no ano de 2028, o Grêmio terá uma situação financeira boa. É esse o resumo das finanças do Grêmio. Passa muito por não ter dinheiro, por ter contas assumidas antes de 26 para serem quitadas em 26, né? E pelas dificuldades do mercado. Sim, o Grêmio gastou mais de 100 milhões em contratações no início desse ano. Mas aí, esse é um assunto para o outro vídeo sobre o futebol do Grêmio. Beleza? Obrigado pela companhia. Espero que eu tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, manda ver nos comentários, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.